Fala pessoal, beleza? Bem-vindo de novo, meu nome é Adrian. Vamos dar continuidade então no desenho do Banguela. Eu vou fazer vídeos mais curtos a partir de agora, fazer em torno de 15 minutos no máximo, e a gente vai separando por etapas, tá bom? Antes da gente ir para a bancada, eu vou mostrar para vocês a diferença entre a imagem que a gente tem no celular, tá? E a imagem que a gente tem no papel impresso. Por que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso? Quando a gente trabalha com papel impresso, se não for numa qualidade muito alta e não for um papel específico, o brilho, a profundidade, o contraste que tem na imagem fica mais difícil de observar. Então, com a tela de um tablet ou de um celular, fica muito mais fácil de você obter mais detalhes. E o que isso vai favorecer? No celular e no tablet, você tem a possibilidade também de ampliar a imagem. Então vamos dar continuidade aqui, vamos lá para a bancada. Aqui na bancada, nós temos o Banguela e nós temos a imagem em papel impresso. Qual que é a diferença do papel impresso com o celular? Visivelmente a gente tem uma figura mais opaca e aqui a gente tem uma figura mais detalhada e tem muito mais contraste. Fora isso, a facilidade que a gente tem de ampliar para conseguir ver alguns detalhes que ficam mais difíceis de enxergar aqui. Então, qual que é a vantagem de você utilizar um celular ou um tablet na hora de fazer tatuagem? Você ter essa possibilidade de ver com mais facilidade. Antes de você fazer isso num tablet, no celular, a gente tem que ter uma certa preocupação com contaminação, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer antes de fazer qualquer coisa, mexer com os materiais, é envolver isso aqui num plástico. O que eu quero mostrar para vocês com isso é que no plástico você não precisa colocar uma camada muito grossa. Então eu vou pegar aqui um pedaço de plástico. Eu vou passar um plástico aqui na frente do celular e aqui atrás. Eu não quero juntar muito plástico, para depois não dificultar a visão. Então se a gente tiver um negócio muito emaranhado, a gente perde um pouquinho a visibilidade. Só toma cuidado com as laterais também do celular para não ficar exposto, tá? Tá ótimo. Então a gente já tem aqui onde a gente consegue mexer no celular sem ter o problema de contaminação. Então a segunda parte que eu vou mexer é com as cores. Então, vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. Vou colocar um papelzinho aqui só para ficar mais fácil a gente conseguir visualizar o que a gente está fazendo. Nós vamos trabalhar com 5 cores diferentes. Tá? A gente vai trabalhar com o preto, vai trabalhar com o vermelho, amarelo, azul e branco. Por que a gente faz isso? Para não ter desperdício de tinta. Para falar a verdade, a maior parte do pessoal não gosta de trabalhar com tinta colorida e pessoal que gosta de fazer tatuagem são poucos os que gostam de fazer tatuagem colorida. Tá? Por quê? O pessoal costuma ter medo de trabalhar. Como a gente está fazendo um treinamento, nós vamos utilizar tinta xadrez. Então vamos lá. A gente vai trabalhar com as 3 cores primárias. Tá? Então a primeira cor é a vermelha, segunda a amarela e a terceira a azul. Tá? E aí com essas 3 cores aqui a gente vai conseguir fazer todas as outras cores. Obviamente que tem algumas cores que são mais difíceis de produzir. Então, a gente precisa de outros tons dessas cores primárias. Tá? Então seria um vermelho ou às vezes mais claro, ou mais puxado para o magenta, para a gente poder fazer algumas cores específicas, como o lilás no caso. Fora essas 3 aqui, nós vamos utilizar branco e preto. Tá? Então, para todas as cores a gente vai utilizar essas 5 aqui. Como que funciona
uma tatuagem colorida. O jeito mais fácil de você chegar no tom correto é experimentando. Por isso que a gente utiliza tinta xadrez. Ela é o mais perto que a gente consegue de tinta de tatuagem com um valor mais acessível. Então você consegue praticar, chegar quase ao mesmo ponto da tinta de tatuagem. Então o que a gente vai fazer? Pegar um pires ou um localzinho para você colar os batoques, para a gente não ter muito problema em questão de ele sair voando. Então vamos colar alguns aqui. E vamos fazer algumas misturas. Eu sempre recomendo, quando você estiver trabalhando com tinta xadrez, usar um pouco de água para você diluir a tinta para ela ficar um pouquinho mais fácil de trabalhar. Prepara aí que a gente vai utilizar bastante papel toalha. Coisas que a gente precisa observar antes de começar a fazer as misturas. Quais são os tons que a gente vai utilizar? Então vamos para a parte colorida primeiro. A gente tem tom de amarelo, tom de laranja, um tom mais avermelhado, um amarelo bem clarinho, um laranja mais escuro. Então, se a gente trabalhar com dois tons de amarelo, dois de laranja claro, dois de laranja escuro, talvez um marrom, uma cor de pele, seja o suficiente para a gente fazer esse trabalho aqui. Então, para um trabalho pequeno desse aqui, que são poucas cores, a gente vai utilizar pelo menos uns 8 batoques, pelo menos. Então vamos começar pelas cores mais fáceis da gente conseguir chegar. É o amarelo, que é uma cor primária já. Então nós temos no amarelo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou querer fazer um tom de amarelo mais escuro. 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero um tom claro. O tom claro vai ser esse último aqui. Eu vou colocar uma gotinha de amarelo só. Então, no mais claro, eu obviamente vou misturar com branco. Aqui vamos colocar umas 4 gotinhas de branco. A gente ver como que vai ficar. O branco ele tem uma consistência mais grossa. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero um tom médio e o tom amarelo original. Então, o tom médio, nós vamos fazer o laranja. Para a gente pegar um pouquinho daquele laranja e jogar aqui para a gente modificar esse amarelo, para deixar ele um pouquinho mais escuro. Então, para você fazer um laranja, nós precisamos de duas cores primárias. Amarelo e vermelho. Então aqui vamos colocar 1, 2, 3 gotinhas de amarelo e uma de vermelho. E vamos ver qual é a tonalidade que a gente chega com essas 3 gotinhas e uma gotinha de vermelho. Para fazer a mistura, eu peguei uma agulha de tatuagem, tá, nova, vim com alicate e cortei aqui. E a gente fica só com a alcinha para fazer os treinos, tá? Isso aqui você não pode fazer na tatuagem do seu cliente. O recomendado é que você tenha uma alça descartável para cada cliente, tá? Ou você tem aquele mixer. Aqui não tem segredo, é só misturar. Misturou bem. Vamos verificar o tom. Ainda está bastante. Tá um vermelho, quase laranja. Então vou colocar mais amarelo ali. Toda vez que você for mudar de batoque, a gente vem com um copinho, com água e faz a limpeza na alça.
Prontinho. Vou deixar aqui, ó. Vamos pegar mais um pouquinho de amarelo então. 1, 2, 3. Quem quer ter controle mais preciso sobre as cores, coloca num papelzinho, marca a quantidade de tinta. Então, por exemplo, aqui, a gente já sabe que a gente utilizou 6 gotas de amarelo e uma de vermelho. Eu acredito que aqui a gente já chegou num laranja mais clarinho. Agora a gente está com um tom mais alaranjado. Agora, esse aqui a gente pega, acho que até menos que isso. Esse tom de laranja aqui, ó, ele pode ser muito bem utilizado na parte mais escura. A gente pega só uma pontinha, tá? Eu não peguei nem muito, tá? A gente coloca lá na amarela. Se você acha que não foi suficiente, pega mais um pouquinho e coloca. Então nós temos ainda está bem amarelado, tá? Lava novamente, seca, vou pegar um pouquinho mais e coloca lá de novo. Sempre mistura bem, tá? Tenta deixar o mais homogêneo possível. Aí, chegamos no amarelo um pouquinho mais escuro. Então vamos pegar lá, limpar de novo a alça. Temos o amarelo escuro, o amarelo original e o amarelo clarinho. Parece aquela gema de ovo. Né? Fez isso? Vamos para a parte do laranja. Temos um amarelo, um laranja escuro. Vamos pegar esse aqui, puxar ele um pouquinho mais para cá e vamos fazer assim, ó. Escuro pro claro, tá bom? Pegar um pouquinho de vaselina aqui, colocar outro batom. Tá? Então nós fizemos a mistura. O que eu vou fazer? Eu utilizo soro fisiológico para fazer a diluição. Ela é mais barata, não atrapalha em nada na tatuagem, tá? Ela vem lacrada, então você vai mostrar a validade dela, tudo certinho para o seu cliente, você vai abrir na frente do seu cliente. Depois que você abriu, você utiliza as gotinhas necessárias, como se fosse o diluente normal. E deixa lá. Terminou de usar, terminou a sessão com o seu cliente, você pega isso aqui, descarta no copinho, tá? O que você não for utilizar, e joga fora. Então, quando vier um novo cliente, você vai abrir um novo. Isso aqui é 5 ml, tá? Não costuma ser caro. E aí você utiliza. Usou tudo, precisa usar mais? Pega outro, abre, faz igual, mesma coisa. Tá? Então a gente vai deixar ele aqui, um ladinho. E o que a gente vai fazer? Fez a mistura aqui e joga para cá, ó. Ah, mas o laranja aqui ele ficou mais opaco, tá com um tom de pele mais ou menos. É interessante porque esse tom aqui a gente consegue utilizar inclusive para fazer pele em anime, tá? Então já aprende que laranja com o branco ele vai dar um tom de pele bacana para você fazer a parte de anime e você consegue ir escurecendo cada vez mais.
Então, vamos colocar um pouquinho mais escuro. Ah, mas eu queria eu queria um laranja mais vivo. Então é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente tem laranja escuro. Esse daqui é um amarelo escuro. Cuidado para não confundir com laranja. E aí aqui, ao invés de usar o branco, nós vamos utilizar o amarelo. Vou colocar uma gotinha de amarelo, duas gotinhas, colocar um pouco de diluente, só para ajudar, três gotinhas. Vai pegar o laranja e passar para cá. Vamos chegar naquela cor lá, ó. Pegar mais um pouco de laranja e passar para cá. Ainda tá num tom amarelado. Pegar mais um pouquinho, pode até limpar. Pega lá e passa mais. Tá ficando quase no tom alaranjado que eu quero. Acho que tá bacana já. Então nós temos tomzinho de vermelho, pode utilizar o vermelho puro. Temos esse tom de laranja aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar lá de acordo com as cores, ó. Limpar. Só com vermelho e amarelo isso aqui. E branco, né? Que a gente não misturou, ó. Passar novamente aqui em cima. Aí, agora sim. Então nós temos alguns tons aqui. E para fazer o preto, o cinza, preto e branco apenas, tá? Em proporções diferentes. Tem o vermelhinho lá, ó, mas a gente consegue fazer ele com vermelho. Tem a partezinha aqui, ó, que é meio rosadinha. Isso daqui a gente consegue fazer na hora. A gente coloca uma gotinha de branco no próprio plástico. Se você estiver fazendo na pessoa, você coloca uma gotinha no plástico, só vem com a agulha, encosta só, deixa ela pegar a tinta sozinha. E aí você vem no vermelho, só dá uma encostadinha nele e você consegue fazer um rosa de forma bem fácil. A gente vai fazer isso aqui na prática, então não fica preocupado com isso não. Para a aula de agora, é só isso. A gente fez as misturas para a gente ter uma ideia mais certinho. Vamos fazer a mistura de preto? Então, vamos pegar aqui. Em nenhum momento aqui eu vou acabar utilizando o preto puro, acredito eu. Senão vai ficar muito escuro. Então, a gente vai fazer um próximo do preto puro. E não esquece que a gente está trabalhando com escala de cinza, então não dá para utilizar apenas o preto. Vamos pegar aqui, colocar duas gotinhas de diluente em cada batoque. Um, dois, um, dois. Então aqui, vou colocar um, dois,
3 gotinhas de preto. Vou fechar ele. Aqui vamos colocar uma, 2, 3, 4. E aí a gente vai fazer um teste, tá? Vou pegar o preto puro, tá com um pouquinho de diluente. Vamos misturar aqui, ó. Aqui tinha uma gotinha de branco só, certo? Então temos um cinza quase clarinho aqui. Vou pegar desse preto novamente e misturar no branco. Se a gente notar bem, a gente pode utilizar o tomzinho de azul claro ali. Aqui, ó. Vou pegar mais uma de preto e acrescentar aqui. Vou deixar um pouquinho mais escuro. E aqui vamos acrescentar uma gotinha de branco só. E aqui vamos deixar para fazer o azul. Ou a gente deixa para fazer na última hora. Uma. Ainda parece preto puro, né? Mas a hora de cicatrizar ele fica um pouquinho mais claro. Vou colocar só mais uma de branco, vamos ver. Qualquer coisa a gente coloca uma gotinha de preto ali e já muda. Tá, dá uma leve diferença. Não sei se na câmera a gente consegue ver, mas esse aqui ele é mais claro. Tá ótimo. Vou pegar desse preto aqui e colocar aqui para dar só mais uma escurecida. Tá muito clarinho. Perfeito. Tá ótimo. Então nós temos todas essas cores aqui para a gente trabalhar este desenho. Fora alguns detalhes, por exemplo, o tom da barriga, que é um tom mais claro, a gente pode utilizar esse aqui. E aí dar uma escurecida com um cinza depois para fazer a parte de sombra. Mas isso aí a gente faz na parte prática, tá bom? Então, por agora é só e a gente se vê na próxima aula. Então, se vê na próxima, tudo de bom para vocês e até mais.